Professor Inácio Loyola, muito obrigado por atender o nosso convite. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço e um bom dia a todos. O que a gente pode falar sobre Chernobyl, né? Fora a lembrança assustadora que o mundo tem, é lógico que vira uma preocupação a mais no momento de confronto militar, né, professor? Exatamente. Chernobyl é uma usina que nós tivemos, alguns anos atrás, na verdade, algumas décadas atrás, o maior acidente nuclear da história da humanidade. E o que acontece? A usina, hoje, ela se encontra desativada. As usinas que estavam do lado, né, Chernobyl 1, 2 e 3, estão sendo descomissionadas, né? Isso implica que foram desativadas. E na usina, no complexo nuclear de Chernobyl, nós temos produtos de radiação, então rejeitos operacionais e também, quando ocorreu a fusão do núcleo, o material radioativo ficou exposto. Depois, o que foi feito? Foi construído um primeiro sarcófago e, na sequência, alguns anos depois, um segundo sarcófago bem mais seguro. Mas é óbvio que essa construção não seria como projetar um prédio novo e construir um prédio a partir do zero. Então, as condições ideais não foram satisfeitas. E o que acontece? Nós temos, na verdade, vazamento de radiação e presença de radiação e materiais radioativos na proximidade. Bem, na guerra existem duas possibilidades. Uma é desinformação, porque a guerra atual ela ocorre na modalidade híbrida. Ela não começou a partir do primeiro tiro, mas ela começou meses ou até mesmo anos ou décadas antes. Então, a desinformação faz parte. É uma hipótese bastante plausível em guerra. Agora, a segunda hipótese é que, com o bombardeio nas proximidades, a explosão de uma bomba no solo, ela equivale, entre aspas, a um microterremoto. Então, isso aí implica em abalos na estrutura. Então, muitas vezes, a estrutura ela não foi feita com concreto armado, com ferragem. Então, com o abalo, pode ocorrer microfissuras. E essas fissuras levam realmente a um aumento do nível de radiação. Então, fica uma guerra psicológica. Um lado fala que aumentou e o outro vai desmentir. Então, isso aí faz parte da guerra. Professor, a Europa estava se afastando da energia nuclear nessa transição para a chamada energia limpa, solar, etc. A Europa vinha utilizando gás, principalmente o gás russo. Com essa crise, a tendência é que a energia nuclear ela volte à Europa, professor? Bem, paulatinamente, a Europa reduziu a participação nuclear, mais especificamente a Alemanha. Então, as usinas nucleares alemãs, elas foram, digamos assim, desligadas, elas não foram descomissionadas, é diferente, né? Então, descomissionada, nós vamos fechar e acabar com a usina, né? Ela vai ser desmontada. Então, hoje, a situação, ela é crítica na Europa. Por exemplo, 1.000 metros cúbicos de gás russo, em setembro, o preço era de 800 euros. Hoje, o preço já é de 2.000 euros. E a Europa, ela está no período de inverno, então frio. Com frio, a necessidade de energia, digamos assim, para a calefação e outras necessidades humanas, ela é maior. Então, na hora que a Alemanha fechou as usinas nucleares, tem-se um déficit de energia. Como que ele será suprido? Através da energia renovável, então energia eólica, energia fotovoltaica, mas isso aí não consegue suprir toda a necessidade. Um dos motivos também é que essa energia não equivale a uma fonte firme. Eu não conto com essa energia 24 horas por dia e se ventar mais, ventar menos, a quantidade de energia gerada ela
varia, né? E se tivermos nuvens também, isso aí irá variar. Então, qual que é a saída? Utilizar uma energia dentro de um conceito de ser mais firme. Então, o petróleo e o gás são energias consideradas firmes. Então, para suprir a necessidade, digamos, da Alemanha, ela aumentou a importação. Então, a dependência russa ela é muito grande. Agora, qual que é o outro problema? Para reativar as usinas nucleares, isso aí equivale a um carro que ficou parado, digamos, há 10 anos. Então, temos que fazer uma revisão para que o carro fique seguro, né? O mesmo vale para as usinas nucleares. Porém, a Europa ela fica sem saída. Com a atual tecnologia, a solução plausível e mais fácil para a Europa é reativar essas usinas nucleares. A energia nuclear, se observarmos, ela é uma energia bastante segura. Nós tivemos, até hoje, pouquíssimos acidentes, né? O último foi o de Fukushima. Mas Fukushima, a usina em si, ela resistiu ao terremoto 9 graus na escala Richter. A falha da usina de Fukushima foi o sistema de alimentação de emergência. Ele foi colocado numa cota mais baixa. Então, abre aspas, fecha aspas, foi afogado pelo tsunami. Então, não foi exatamente um problema na estrutura, na usina nuclear. Então, com falta de energia para refrigeração, quando um reator opera e ele é desligado, 2% da energia máxima, ela continua sendo gerada e tem que ser retirada do núcleo para que não ocorra fusão, né? Então, a energia nuclear, ela no meu modo de entender, ela é bastante segura. E hoje existe uma tendência, existe um movimento na Europa para reclassificar a energia nuclear. Ela é uma energia limpa. Existe, na verdade, o problema do resíduo, mas a cada dia a tecnologia humana ela evolui, então a fronteira do conhecimento avança. Então pode ser que em um futuro breve tenhamos uma solução para o rejeito, mas a Europa ela não tem muita saída e existe realmente uma tendência de reclassificar a energia nuclear como uma energia verde, porque ela substitui o petróleo, que também é uma fonte não renovável, só que a poluição com a utilização, com a queima do petróleo é muito alta, porque libera água, né, na teoria, né, H2O e CO2, e o CO2 tem efeito deletério no ambiente, ao passo que na usina nuclear o rejeito ele fica contido. Olha, a gente está conversando com o professor Inácio Loyola Campos, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre energia na Europa, Chernobyl, gás natural. Queria perguntar para o senhor o seguinte, professor. Se a Europa depende do gás natural da Rússia, a Rússia também depende dos recursos que advêm da venda desse gás para a Europa. É claro que a gente trata aqui de suposições e elas não vão acontecer pelos motivos que o senhor já colocou. Porém, numa circunstância de guerra, tudo é colocado ali no tabuleiro de xadrez. Quem mais poderia absorver essa enorme quantidade de gás natural da Rússia, caso haja alguma decisão ou da Rússia ou da Europa de rever esse fornecimento? Bem, a Rússia ela está do lado da China. A China ela também tem necessidade de energia. Então, na China, utiliza-se muito o carvão. E a substituição é uma possibilidade. Porém, o transporte do gás, para o transporte do gás, necessita-se de, digamos, gasodutos. Tá? Na Europa, tem o gasoduto, um novo gasoduto, Nord Stream 2, que sai da Rússia e vai até a Alemanha. E, recentemente, a Alemanha não liberou o serviço desse gás, a utilização desse gasoduto. Por quê? Não atende à norma europeia. Então, foi criado um impasse. Outra possibilidade para a Rússia é exportação desse gás.
Bem, a Rússia, ela tem vários portos que ficam literalmente congelados no inverno, porque os portos estão situados ao norte da Rússia e, basicamente, ali é muito perto do Círculo Polar Ártico. Já em 2014, a Rússia anexou a Crimeia. E na Crimeia tem um porto de água quente, Sevastopol. E, por exemplo, a Rússia pode exportar gás através desse porto. Esse porto de Sevastopol, ali nós temos atrás o Mar de Azov, o Mar Negro, depois o Estreito de Bósforo, ali em Istambul, e através desse estreito chega-se ao Mediterrâneo, e do Mediterrâneo, Estreito de Gibraltar e o Atlântico. Então, existe até a possibilidade teórica de a Rússia começar a exportar gás natural até para o Brasil. Então, o que ocorre em uma guerra? Os preços sobem muito. Então, comparativamente ao preço de setembro, a Rússia, hoje, ela ganha 2,5 vezes mais, porque passou de 800 para, ganha 1,5 vezes, o ganha de 1,5 vezes, né? Então, saiu de 800 para 2.000. Então, ela passou a ganhar um excedente de 1.200 euros por 1.000 metros cúbicos. Então, mas a guerra é uma fase transitória. Essa guerra não perdurará, por exemplo, como a Guerra dos 100 Anos. Ela deve perdurar por alguns dias, porque o uso da força, se analisarmos friamente e externamente, a Rússia ela tem um arsenal 10 vezes superior ao da Ucrânia. Então, a derrota ucraniana é quase certa, a menos que se passe por uma outra modalidade de guerra, né? Guerra assimétrica com uso de técnicas de terrorismo, né? Mas a informação que nós temos é que a Rússia ela está controlando vários pontos, várias instalações sensíveis. Então, já começou a controlar aeroportos, portos, né, porque o porto ao sul, né, ela está lá no Mar Negro, né, rodovias, ferrovias, instalações de energia e de comunicação. Então, isso aí coloca a Ucrânia, vai diminuindo cada vez mais a capacidade de beligerância da Ucrânia, capacidade de reação, né? E tem um outro aspecto também, que muitas vezes passa até um pouco despercebido. O Brasil nesse contexto. O Brasil, hoje, ele responde por 41% do alimento do mundo, né? Então, o Brasil ele tem um fortíssimo agronegócio, porque as nossas condições edafoclimáticas são bastante favoráveis. Edafoclimática quer dizer de solo e de clima, né? Porém, o Brasil ele tem uma deficiência muito grande, que é no campo de fertilizantes. Então, a Rússia, ela fornece 20% dos fertilizantes utilizados no Brasil. Então, 20% equivale a 1/5 da nossa produção. Tá? Então, isso aí implica no seguinte: a nossa produção esse ano, ela fica normal, né? Caso não tenhamos nenhum problema. Tá? Então fica normal. Agora, no ano que vem, nós necessitamos de fertilizante. Então, se a rota, o fornecimento de fertilizante for afetado, no ano que vem, nós teremos uma quebra no nosso agronegócio, na nossa produção. E quem pagará o preço? O mundo, porque o Brasil exporta. E exporta muito para onde? Para a Europa. Então, a Europa, ela está entre a cruz e a espada. De um lado, a energia. E, em breve, o alimento. Então, realmente, como foi dito no início, nós estamos em um tabuleiro de xadrez, diante de um tabuleiro de xadrez. E as jogadas, elas são feitas pensando-se no futuro. E essa ação da Rússia, hoje, o Putin
na verdade, ele utilizou fatos portadores de futuro. Então, a política americana, a presença da NATO, né, OTAN. Da OTAN, desculpem. Em inglês, né, professor? Né? Então, desculpem. OTAN. Imagino. Então, o que nós observamos? Por exemplo, o Ministério da Defesa, em vários países pertencentes à OTAN, o ministro da Defesa ou ministra da Defesa não tem conhecimento na área militar, não são militares. Isso aí tem implicações muito sérias no futuro. Então, o Putin, ele começou a analisar tudo nesse tabuleiro de xadrez. Uhum. E na hora que a pessoa não tem experiência, a capacidade de reação, ela fica comprometida. E, professor, nesse caso, como é que fica a mudança da matriz energética para uma matriz mais verde nesse exato momento? A gente já vinha tendo, né, uma crise energética e agora parece se acentuar com toda essa situação. Esse caminho vai ser pelo menos transitoriamente adiado com a volta de usinas a carvão, por exemplo? Usinas a carvão, isso implica no fornecimento de carvão, mas a poluição ela é muito grande. Então, entre uma usina a carvão e uma usina nuclear, é preferível a usina nuclear. Professor, aproveitando o seu conhecimento, o senhor já disse que essa guerra não deve ser longa, espera-se que não, vamos torcer para que não seja mesmo, até pela desproporção do poderio de um lado e de outro. Mas pelo conhecimento que o senhor tem, o que se diz é que o arsenal da Rússia, em termos de armas nucleares, seria o maior do planeta. A gente sabe que essas informações são sigilosas, não se tem certeza de quase nada, certeza absoluta, pelo menos, de quase nada. Qual é a informação que o senhor tem? Qual é o poderio hoje, nuclear, de armamento nuclear da Rússia? Com relação a isso, pelo menos assim, na área nuclear, existe um raciocínio bastante interessante. Tanto faz ter uma bomba atômica, 10.000 ou 20.000 bombas atômicas. Se uma bomba atômica ela for bem julgada, o estrago é enorme. Então, nesse caso específico, a Rússia não usará artefato nuclear, porque implica em autodestruição. É igual o caso da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, o Kim Jong-un, diz, eu tenho arma nuclear, ninguém mexe. Paquistão, na época da Benazir Bhutto, chegou a arma nuclear, ninguém mexe. Por quê? Se for utilizada uma, o outro lado também utiliza uma. E o nível de destruição, ele é elevadíssimo. É igual, me perguntaram esses dias sobre a possibilidade de bombardeio, por exemplo, em Chernobyl. Isso não vai ocorrer. Por quê? A bomba atômica, por exemplo, ela seria potencializada, mas assim, milhares de vezes. Então, toda a Europa, toda aquela região, pagaria um preço extremamente alto. O mundo pagaria um preço extremamente alto. Por quê? Por exemplo, aqui no Brasil, né, utiliza fertilizante russo. E esse fertilizante, ele pode estar contaminado. Estando contaminado, a produção do agronegócio também é contaminada. Então, isso espalha para o mundo todo. Apesar de termos um ditado que os ventos do norte não se misturam com o do sul. Então, no caso de uma explosão no hemisfério norte, ela fica mais contida no hemisfério norte, mas não deixa de vir para o sul pelos ventos. Porque quando nós chegamos no Equador, o vento sobe, vai em alta camada da atmosfera e ruma ao polo. Então, a mistura não é assim tão efetiva, fica limitado. Mas, grosso modo, tanto faz ter uma como ter 10.000. Né? 10.000 se destrói a Terra, com uma se efetua um estrago muito grande. Por exemplo, nos Estados Unidos, meia dúzia de bombas atômicas acabam com os Estados Unidos. Né? Então, não adianta esse número muito alto. Quando o número é muito alto, um lado, né,
Um fronte fica discutindo com o outro. Eu tenho 1.000, eu tenho 10.000, eu tenho 20.000, mas não adianta, né? O número necessário ele é muito baixo. Agora, a Rússia, o poder dissuasório dela é muito grande. Por exemplo, um pouquinho antes do início do conflito, digamos assim, propriamente armado, né, o disparo do primeiro tiro, ela apresentou o sistema de defesa. Então, ela mostrou um míssil hipersônico, ele tem uma velocidade de 7.000 e poucos quilômetros por hora. Então, ele trabalha com velocidade Mach 6. Mach 6 é 6 vezes a velocidade do som. O que isso significa? Quando um míssil é detectado, o sistema de defesa é acionado. Na hora que o sistema de defesa foi acionado e começou a atuar, o míssil já passou. Então não existe defesa. A Rússia, ela tem submarino propulsão nuclear. E a armada russa, ela chegou até o porto de Sevastopol. Ou seja, é impossível que, por exemplo, a OTAN ela não tenha detectado esse deslocamento. Então, assim, a intenção de guerra, de início do conflito, a Rússia já tinha em mente há mais tempo. E a OTAN, ela percebeu, porque um navio não chega simplesmente, eu coloco dentro de um avião, né, o Antonov, né, eu não coloco dentro do avião e descarrego o navio lá no porto de Sevastopol. Ele veio pelo Atlântico, entrou no Mediterrâneo e foi deslocando até chegar no Mar Negro. Então, essa guerra, ela já era prevista. Pode ser que não tenha sido divulgada em nível mundial, mas já era prevista. Muito legal, né? Muito interessante. Ótima Quer dizer, o presidente professor. Putin, presidente Biden, quando falou que tinha certeza que ia acontecer, ele tinha motivo para falar com tanta convicção. Professor Inácio Loyola Pereira Campos, muito obrigado pela participação aqui no Jornal Gente. Um bom final de semana para o senhor. Eu é que agradeço, foi um prazer e uma honra. Também um excelente final de semana a todos, com votos extensivos à família. Muito obrigado. Obrigada, professor.